Com a nossa aula a respeito dos atributos de Deus, nós então vamos dar seguimento ao atributo da eternidade. Primeiramente, é importante nós ressaltarmos que, ao falar a respeito de Deus, temos sempre que ter em mente quem é Deus. É claro que, para esse estudo, nós pesquisamos as Escrituras Sagradas e livros que falam a respeito da Escritura, livros de renome, de autores de renome. Portanto, nesta aula, nós vamos tratar sobre o atributo incomunicável da eternidade de Deus. Falamos na aula anterior a respeito de Deus como um ser onipotente, e hoje nós falaremos a respeito da eternidade. Então, quem é Deus? A resposta é: Deus é um ser pessoal, portanto autoconsciente, Criador e Senhor de todas as coisas, Todo-Poderoso, Santíssimo, Justo, Infinito em seu ser e atributos. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, presciente, perfeito, eterno, espiritual, invisível, incompreensível. Deus não pode ser compreendido pelos sentidos da razão. Ele é compreendido espiritualmente. Deus é todo sábio, soberano, cheio de graça, glória e majestade, misericórdia, amor, e Deus é completamente livre nas suas decisões, não sendo forçado a qualquer uma delas pelas ações das criaturas ou quaisquer causas e atitudes secundárias ou tão somente pela sua presciência das criaturas, como se Deus soubesse o que elas farão no futuro e então tomasse as decisões mediante este pré-conhecimento. Não é assim com Deus. Deus é um ser eterno, isto é, ele não está circunscrito ao tempo. Deus não tem passado, Deus também não tem expectativa do futuro. Para ele não há futuro. Ele vive sempre em seu próprio espaço de eternidade, isto é, Deus não tem começo, também não tem fim. Então, uma vez que nós vimos aqui uma definição de quem é Deus, na apostila de teologia, de teontologia, na seção de atributos, nós então veremos sobre a eternidade de Deus. Então, no conceito filosófico, a eternitas, eternidade em latim, deve ser empregado com o sentido de estrita dimensão temporal, duração sem começo e sem fim, e não no sentido corrente de tempo muito, muito longo, como infinitude de tempo. É comum pensarmos em Deus como um ancião que estende as suas mãos sobre o cosmos, sobre a criação, e vai fazendo a manutenção dessa criação naquilo que os homens ou as criaturas não conseguem fazer. Ele vai cuidando daquilo que ele criou e dando um seu jeito. É comum pensar-se desta forma, mas não é assim que funciona com Deus. Quando falamos de eternidade de Deus, estamos falando de um ser que é primário. É necessário que ele seja assim. É necessário que Deus exista antes de todas as coisas, e todas as coisas passem a existir a partir da existência de Deus criá-las. A eternidade, para fins de simples comunicação comum, é uma infinidade de tempo, mas devemos saber que ela não reporta ao tempo de duração de anos. Logo em seguida veremos um outro conceito de eternidade, o conceito da Escritura Sagrada, tendo sempre em mente que a Bíblia emprega uma linguagem popular para nosso conhecimento. João Calvino, grande reformador, nascido em 1509, e diz que Deus fala a nós como a crianças, como a ama fala aos pequeninos, numa linguagem que nós possamos entender, não numa linguagem da filosofia. O ensino da Bíblia quanto à existência infinita de Deus com relação ao tempo também é chamado de eternidade, pois nela o ser divino é apresentado como o Deus eterno. Portanto, a eternidade que veremos neste estudo, nela Deus tem o seu pilar e o seu cetro. Sobre este mesmo assunto, no documento de fé cristã,
elaborado no século XVI, a Confissão de Fé de Westminster define Deus como um ser vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno. O que significa essa eternidade, então? Como nós podemos entendê-la? Creio que podemos, por agora, definir como uma relação de existência sem começo e sem fim. Essa virtude da eternidade, que faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus, devido à impossibilidade de Deus poder comunicá-la ou transferir a outrem. A eternidade pertence tão somente a Deus, e jamais alguém fora da Santa Trindade poderá desfrutar dela, por um simples motivo: tudo que existe no cosmos teve um começo e terá um fim. Tudo que conhecemos tem origem e é permeado pelo tempo ou pela matéria. Deus não é permeado por estes elementos ou por estes fatores. Não há limites para a existência de Deus. Deus não muda a sua natureza com o passar das eras. Ele não vive nas eras nem nos séculos. Ele simplesmente é aquilo que ele é. Este atributo é de extrema importância, pois para ser criador precisa Deus ser eterno. A Escritura nos ensina que tudo que existe foi criado a partir dele, isto é, da sua poderosa palavra. Então é certo que ele deve existir antes de todas as coisas. Algo que não deve ser concebido por eternidade é imaginar que a eternidade é uma sucessão infinita de tempo desde o passado sem jamais ter fim. Não é. A eternidade é o fato de Deus sempre existir e sempre continuar existindo, não uma sucessão de tempo. É claro que nós sempre vamos associar eternidade com tempo, porque nós somos seres criados no tempo. Nós somos cercados pelo conceito temporal. Porém, quando estudamos sobre Deus, é preciso estudá-lo a partir do prisma da Escritura Sagrada. Este atributo da eternidade é de extrema importância, pois para ser criador é preciso que Deus seja eterno. A Escritura ensina que tudo o que existe foi criado, o foi a partir dele, de sua poderosa palavra, de sua poderosa mão. Então Deus transcende o tempo, como também transcende o espaço. Não havendo período inicial em que tudo começou para Deus, ou que ele tomou consciência de sua existência como um ser pessoal. Deus sabe quem é por toda a eternidade. Não teve um dia que ele começou a existir. Ele sempre existiu. Isso é muito difícil para os homens entenderem, porque Deus está fora da esfera temporal e nós dentro dela. Então, é difícil para nós compreendermos o que é eternidade. Não podemos, na verdade, compreendê-la completamente. Não há um ponto de partida, um start para Deus, um princípio, nem tampouco haverá um fim. No modo de existência divino, não havia nada que conhecemos, nem como conhecemos, senão Ele próprio, antes do tempo. Sendo assim, não havia céu para Deus habitar, não havia os anjos, os querubins, os serafins, as estrelas, a poeira cósmica, não havia nada disso. Não havia os átomos, nem as partículas subatômicas para Deus preenchê-las com o seu ser, ou irradiar poder nelas. Não havia nada disso. Então, Deus estava só na eternidade, soberano, Senhor, como é e sempre foi e sempre será, feliz como sempre foi e sempre será, mesmo sem que anteriormente houvesse mundos, para com que ele ocupasse graciosamente a sua mente. Deus reinava na eternidade como reina em felicidade plena, sem precisar de louvores dos anjos, sem precisar de louvores dos serafins e dos querubins, sem precisar de louvores dos homens, nem sua adoração, nem de ninguém. Deus sempre existiu. Se fizermos uma retrospectiva quanto à raça humana, nós vamos encontrar seus antecessores. Se você fizer uma retrospectiva sobre sua vida, você vai chegar nos seus avós, bisavós, tataravós,
e ancestrais, e todos os homens podem fazer o mesmo. Os japoneses, os negros, os brancos, chegarão ao mesmo ancestral comum, que é Adão. Todos descendem de Adão. Se retrocedermos um pouquinho mais antes de Adão, chegaremos à criação do céu e da terra, e então encontramos a matéria-prima de Adão, a terra, o barro, tá? O pó, a palavra rapar, que é em hebraico pó, esse pó da Eretz, da terra, isto é, elementos criados por Deus. Em nenhuma matéria havia antes disso como elemento primário da criação do homem. Isto é, Deus cria do nada, ex nihilo, o pó da terra, haja céu, haja terra, e aí então, a partir da terra faz uma porção da terra criada, faz uma porção seca, a qual chama de Hadam, Adão. Mas Adão é criado do pó. A palavra rapar geralmente refere-se a um pó fino, aquela região com um pó vermelho da Eretz, isto é, o pó da própria terra, o barro. E Deus ainda diz a Adão: olha, portanto tu és pó, e ao pó tornarás, depois do pecado, mostrando que o homem foi criado mediante um elemento já criado. Mas o homem também tem uma parte imaterial, que é o pneuma, o espírito de vida. A palavra roar, lá no hebraico, é pneuma ou sopro de vida. É claro que não está falando de vento, não é o vento nas narinas, senão quando você respirasse, você eliminaria parte da sua alma ou do seu espírito. É a mesma coisa, é a parte imaterial do homem que foi juntada à parte material, isto é, o espírito adicionado ao pó da terra, e o homem tornou-se então um ser vivente. A nossa retrospectiva, entretanto, só conseguirá ir até este ponto, e nossa mente simplesmente não pode concatenar, engrenar empiricamente sobre o que é ser um ser eterno. Como afirmamos anteriormente, fomos criados no sexto dia, dentro da esfera do tempo e do espaço. Também o próprio material mediante o qual fomos criados é um material criado no tempo e no espaço, isto é, a terra. Lá em Gênesis 2:7 é o relato da criação, tá? Quem tem Bíblia aí pode acompanhar, né? Você que queria um estudo bíblico para este fim de ano, pode se deleitar estudando algo um pouco mais profundo. Então, Gênesis 2:7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas no caso de Deus, antes de os céus serem criados, lá estava ele, feliz em si mesmo, com eterna e infinita felicidade, completo e satisfeito. Nessa eternidade onde ele existe e habita, antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, o universo não tinha ainda nascido, e a criação existia apenas na mente de Deus. Nessa mesma eternidade, a soberania de Deus é exaltada nele mesmo, sem necessidade interna de Deus ser aclamado por multidões ou por legiões de anjos. É comum algumas pessoas pensarem que Deus estava numa escuridão e insatisfeito, então criou o homem e os anjos para receber louvor e se alegrar com os louvores, mas não é assim. Deus estava totalmente feliz, como é, ele é a fonte da felicidade, e Deus estava em luz plena, como está, porque Deus é luz, nele não habita treva nenhuma, dele procede a luz. Inclusive o Salmo diz que raios de luz saem da sua mão. Ele é luz, ele habita em luz inacessível, como diz o apóstolo Paulo, a qual o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Em outras palavras, ele estava só, mas pleno e satisfeito. Então,
Deus habita em plena majestade. Ele é o grande eu sou. E o passado e o futuro não fazem parte da sua existência. Mesmo antes de todas as eras, antes de estender os céus e espraiar a terra e de fazer brilhar os primeiros luminares, chamar à existência o pó da terra, separar as águas, criar as águas, estava ele no mesmo estado perfeito em que ele se encontra hoje e que sempre se encontrará, em seus atributos perfeitos e sem necessidade de criar nada, como bem expressa a obra de Dr. Arthur W. Pink, a qual vou citar agora. No princípio, Deus, não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória, não existia a terra para ocupar sua atenção, não existiam os anjos para lhe entoar os louvores, não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder, não existia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde o sempre, durante uma eternidade passada. Por fim, devemos ir além dos limites, devemos além dos limites estabelecidos pela própria palavra de Deus. Devemos evitar ir além disso. Não especulemos os seus mistérios, pois isso seria grave irreverência. Acertadamente, o pai da reforma protestante, o que sistematizou o pensamento da reforma protestante, foi João Calvino. Como eu citei anteriormente, suas datas são 1509 a 1564. E nas Institutas da Religião Cristã, um livro que todo cristão deve ter, Institutas da Religião Cristã, ou Institutos de Calvino, você encontra aí em ótimas editoras, é só digitar no Google, você vai encontrar Institutas da Religião Cristã, João Calvino. Ele diz: e não havemos de perturbar-nos pela burla dos maliciosos, de que Deus não havia criado o céu e a terra, senão que havia desejado passar ocioso um tão grande espaço de tempo, no qual poderia haver uma infinidade de gerações, pois não tem passado mais que 6.000 anos, e não completos desde a criação do mundo, e já está declinando para o seu fim, porque não nos é lícito nem sequer conveniente investigar a causa pelo qual Deus adiou tanto a criação, senão que Deus quis tornar oculto este fato, para testar a modéstia de nossa fé, pelo qual, quão bem um ancião respondeu acertadamente a um dos injuriadores, a qual perguntava com gracejo de que se ocupava Deus antes de criar o mundo, ao que respondeu o ancião: em fazer o inferno para os curiosos. Esta afirmação não é menos grave do que severa. Nem mesmo loucura e desvario caem os que murmuram e falam mal de Deus. Na mesma loucura e desvario caem os que murmuram e falam mal de Deus, por haver estado ocioso e não haver criado o mundo segundo o desejo deles, uma infinidade de séculos antes. Igualmente, afirmamos que a reflexão a respeito da eternidade de Deus não nos deveria afastar-nos dele, senão que conduzir-nos a adorá-lo e fazer-nos confiar em sua majestosa mão. Finalizando este trecho, apresentamos então adiante, brevemente, alguns textos que denotam a eternidade de Deus, o seu atributo incomunicável. Pastor, mas por que Deus? Por que é um atributo incomunicável? Porque Deus não pode conferir a ninguém esse atributo, a não ser a Ele mesmo. Só Ele tem eternidade, pois tudo que existe provém dele. Alguém pode perguntar: mas nós não teremos vida eterna? Sim, mas nós não somos seres eternos. Para ser eterno, é preciso que não haja começo e nem haja fim. Então nós temos um começo. Nós não seremos seres eternos, nós teremos vida eterna, mas nossa vida começou a partir de um ponto. Então, citando textos bíblicos a respeito da eternidade de Deus, Salmo 90, verso 4: pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Este salmo foi escrito por Moisés, poderoso profeta e legislador dos hebreus, onde procura fazer o povo vislumbrar como esta vida é breve e deve ser gasta naquilo que realmente traz
segurança para a nossa vida, que é ínfima e pequena e cheia de amarguras. Então, este texto não quer dizer que Deus, a cada 1000 anos, Deus completa um dia de vida, como se Deus se misturasse com o tempo que Ele mesmo criou. Não, de forma alguma, não entendam assim. Este verso do Salmo nem de longe significa que Deus a cada 1000 anos completa esse dia, como se uma era para Deus fosse acrescentando aí cada era um ano. Mas com a precisão bíblica que ele é peculiar, interpreta-se o Salmo 90, verso 4, da seguinte forma, mais uma vez citando aí João Calvino: tampouco Moisés contrasta meramente 1000 anos com um dia, senão que os compara com o ontem que já se foi. Pois tudo quanto está ainda diante de nossos olhos exerce domínio em nossas mentes. Porém, somos menos afetados pela lembrança do que já passou. Com respeito à palavra vigília, os antigos, como se sabe muito bem, costumavam dividir a noite em 4 vigílias. Primeira começava às 6 da tarde e até às 9. Das 9 até a meia-noite. Meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6. Eram as 4 vigílias da noite, para quem ainda não sabe desse detalhe. Então, para expressar ainda mais energicamente quão insignificante é aos olhos de Deus aquilo que nos parece um período tão longo, adiciona-se esta comparação, que 1000 anos aos seus olhos nada difere de 3 horas da noite, nas quais os homens mal sabem se estão acordados ou estão dormindo em sua sonolência, diz João Calvino. A paciência do homem, pois, deve ser exercitada ao olhar para Deus, que atravessa as eras, mantendo-se perenemente em seu trono de domínio eterno. Também vemos no Salmo 90, versos 1 e 2, o texto que diz: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Para falar sobre a estabilidade da promessa de Deus, Moisés lança mão daquilo que está à sua disposição, para ensinar corretamente o povo de Deus a respeito da promessa e alimentar a paciência em meio a tantos desafios e disciplinas. Os montes e a terra, nesse texto, são referências de estabilidade, perenidade. Você vai lá para a sua cidade visitar a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, você passa e aquelas rochas, aqueles montes possivelmente estão lá. Aquelas grandes pedras, quem vai para o Rio de Janeiro visitar a família, ver o Pão de Açúcar, está lá. Desde que o mundo foi criado, ele está lá. Ou vai para o norte do país, ou a região centro-oeste, os montes estão lá. Os picos e os montes são usados como referência de eternidade, porque eles assistem a humanidade chegar e sair, civilizações nascerem e morrerem. Então os montes e a terra são essa referência de perenidade. Os homens são vistos, os veem como elementos antiquíssimos, e de forma figurada eles assistem incontáveis gerações de homens. Por isso o autor lança mão deles para aludir à condição da existência de Deus. Lá Deus estava, antes que as maiores expressões do que nós conhecemos de tempo, as rochas e os montes, estivessem formados, antes que os homens nascessem. Deus está lá e sempre estará. Assim, nós lemos: de eternidade em eternidade, Tu és Deus. A eternidade não se divide. Claro, esse texto fala de eternidade em eternidade, mas a eternidade é indivisível. E também ela não se soma, não se acrescenta. Mas ela é usada aqui para mostrar aquilo que o homem imagina ser infinito, e realmente o é, a eternidade o é, a infinidade de existência. Tá? Para nós, infinidade de tempo. Não tem limite de tempo. Nem começo, nem fim, né? Mesmo se nós emendássemos o tempo, ainda assim, Deus é superior a tudo que nós conhecemos. Então, o escritor provoca a reflexão do leitor
de que mesmo que uma quantidade infinita de tempo pudesse encerrar-se, logo começaria outra, uma infinita sucessão delas, mesmo que, tá? Estou falando que é assim, no que diz respeito à existência de Deus. Uma comparação poética, ele afirma que as testemunhas eternas, montes, a terra, o mundo, foram assistidas por Deus quando nasceram. Deus viu o parto das montanhas, portanto, Deus sempre estará em seu lugar de domínio, como sempre esteve antes de tudo que existe, antes que todas as coisas que conhecemos e reputamos por eternas, montes, mares, rochas, antes que tudo isso nascesse, lá estava Deus na sua eternidade. Agora o Salmo 102, 12: E tu, Yahvé, permanecerás para sempre, e tua memória de geração em geração. Embora não se saiba com toda certeza quem seja o autor deste salmo, muitos pressupõem que ele foi escrito por Neemias, ainda no período em que Esdras reconstruiu o templo de Jerusalém. O texto apresenta-se de forma poética também, numa oração angustiada e num anseio do salmista pela intervenção de Deus diante de um grande sofrimento, e o próprio título pode favorecer esta interpretação. O início do salmo já é o reconhecimento da eternidade de Deus, quando se diz: permanecerás para sempre, denotando sua existência, a eterna existência. Ora, sendo a sua existência eterna, os seus atributos também o são. Por isso, a geração escolhida por ele pode descansar em sua eterna bondade e eternidade. Deus é eterno, então a sua misericórdia é eterna, o seu domínio é eterno, o seu reinado é eterno, a sua bondade é eterna, o seu amor é eterno, a sua misericórdia dura para sempre na vida dos crentes. E também podemos lembrar, com louvor e adoração, os seus feitos de geração em geração. Deus foi fiel com a sua família. Você chegou até aqui porque Deus teve eterna bondade e manteve a bondade dele sobre a sua vida, sobre os seus avós, sobre os seus tataravós, e os conduziu a ter uma posteridade. Olha a bondade de Deus para que você chegasse até aqui, estivesse ouvindo, por exemplo, este estudo. A bondade de Deus cooperando desde o princípio do mundo na sua linhagem, para que você pudesse chegar. Claro, muitos nasceram e se foram, deixaram sua semente e se foram, e Deus continua no seu trono, reinando, e conduziu para que você pudesse vir à existência e estivesse atravessando agora, em nome de Jesus, o ano de 2024 para 2025. Veja a importância da doutrina da eternidade de Deus. Como atributos incomunicáveis, Deus está reinando eternamente, soberanamente, em seu trono, e nunca deixará esse trono. Olha a importância desta doutrina. Então, caminhando para o fim do nosso estudo, meus amados irmãos, seus atributos são eternos, eterna é a sua misericórdia, e devemos lembrar com louvor e adoração. Também no Salmo 102, 25 a 27, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, ou como um vestido em algumas versões. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e teus anos jamais terão fim. Lindo esse texto, que também denota a eternidade daquele a quem servimos, o nosso Deus. Tal qual o verso anterior, apresenta-se aqui, neste verso, a eternidade de Deus, que logicamente precede toda a criação. Esta precedência é figuradamente chamada de tempos remotos. Neste ato foram lançados os fundamentos da terra. Não havia nada senão o vácuo. O salmista, apontando para esta realidade, faz um contraste com a perenidade das coisas em detrimento da eternidade divina. Tu permaneces, és sempre o mesmo,
a infinidade de anos. Isto é, os homens passam. Pense aí num rei que foi perverso. Gengis Khan. Pense num ditador. Pense em Adolf Hitler, que levou 50 milhões de pessoas à morte, né? Pense em Mao Tse-tung. Todas essas pessoas, por mais poderosas que elas sejam, mesmo os reis bons, todos eles passam, mas Deus permanece. Então você pode olhar para agora e encontrar em qualquer lugar do mundo um governo perverso, que debocha de Deus, que debocha das coisas de Deus. Saiba que ele vai passar. Fique em silêncio e ore. Silêncio, porque ele vai passar. Ore a Deus, porque Deus permanece num trono eterno. Ele sempre continuará com sua bondade sobre aqueles que são seus. O salmista, apontando para esta realidade, diz: Tu és sempre o mesmo, hoje e sempre. O caráter permanente de Deus tem conexão direta com o pacto que acompanha seu povo. Deus não fez um pacto para ser encerrado com o seu povo. Jeremias, no capítulo 10, verso 10, diz... vai apontar, né? Perdão, estou adiantando as coisas. Esta é a concepção dos demais profetas, inclusive do profeta Jeremias, que viveu no século 6 a.C., que era da família sacerdotal e conhecia bem os meandros do poder de Israel. Por isso, também conhecia a corrupção que imperava dentro do sacerdócio. Jeremias, então, diz... Nem tudo está perdido, pessoal. Diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é eterno. Jeremias, no tempo de grande aflição, confia que tudo vai passar, mas Deus vai permanecer. Então a justiça vai permanecer, porque Deus é justiça. Eu peço silêncio, por favor. Por favor. Tem um grupo aqui do lado. Para quem está acompanhando o estudo, me desculpe. Então, mesmo que nós estejamos cercados por reis malignos, governantes malignos, confie na eternidade de Deus, porque com a eternidade de Deus nós entendemos que a bondade de Deus também é eterna e a justiça dele também é eterna. Então não desanime o seu coração com tempos maus, mas se anime na bondade eterna de Deus, que livra os seus santos e faz com que a paz seja restabelecida. Então, João 17, na oração de Cristo, nós vemos: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A oração sacerdotal é um dos mais belos textos da Escritura. Nele vemos um singular momento de intimidade de Cristo com o Pai, uma oração que inspira os crentes por todas as gerações e mostra a intimidade de Cristo, do Messias com o Pai, e também do Deus Filho com Deus Pai. Então nós vemos aquela comunhão inigualável e a confiança que o Filho encarnado tem na eterna bondade de Deus, na eternidade do seu governo e do seu reino. Então nós vemos, além da beleza de sua comunhão inigualável com o Pai, podemos ver nessa oração a natureza poderosa, majestosa e santíssima do Pai e do Filho. Porém, aqui quero destacar uma outra virtude apresentada na oração: a eternidade. Veja: antes que houvesse mundo, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, Cristo aponta para a sua eternidade e a eternidade do Pai. É algo maravilhoso, porque o conselho trinitário
está presente na eternidade, decretando a vida de todas as coisas, todos os eventos da história, os bons e os maus. Deus não decretou só as coisas boas. Ele não é autor do mal, mas ele decretou a sua existência por meios secundários. Isaías 45:7 diz, para quem vai abrir: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. A palavra criar ali é a palavra ligada à criação do mundo, lá que nós vimos lá em Gênesis, bará, no hebraico, que é Deus também cria do nada. Ele decretou. Deus não é autor do mal, mas decretou a sua existência. Decretou também a vitória sobre o mal, a sua vitória final do seu Cristo a respeito do mal. Ele vai vencer o mal definitivamente. Já o venceu na cruz, e na sua revelação final vai revelar sua vitória de uma vez por todas. Então, a eternidade que nós podemos ver nessa oração é: antes que houvesse mundo. Ele claramente reporta a sua existência junto do Pai, antes do pronunciamento do ato, haja céu e haja terra. Lá estava o Filho, Deus Filho, presente na criação. Inclusive, alguns teólogos, a partir da verdade que Jesus é o Verbo divino, entendem que quando Deus disse haja, Cristo executa o Filho não é chamado de Cristo, né, mas Deus Filho executa a criação dos mundos, de todos os mundos existentes, e o Espírito Santo dá vida a esses mundos e o funcionamento desses mundos existentes. É uma obra trinitária, da Trindade, maravilhosa. E enquanto eles eram criados, parte dessas obras foram assistidas depois pelos anjos. Quando viram o funcionamento das obras de Deus, eles foram criados um pouco antes dos homens. Então eles começam o louvor das multidões celestiais, as milícias celestiais, ver o funcionamento dos luminares e todo a beleza estética do universo. Então louvam a Deus, e o texto diz que é com gritos de alegria. Uma hora eu traduzo do hebraico para vocês, do Salmo, que diz que elas não só cantavam, mas ali está cantar com gritos de alegria, em êxtase por assistir tão grande sabedoria e poder sendo colocados à disposição da criação. Como eu disse, nós estamos indo para o final, né? Para você que está esperando a ceia aí de Ano Novo, né? Então, um estudo antes disso. Então, antes que houvesse mundo, denota a existência de Deus Pai e do seu Filho, Huios. Antes que qualquer molécula ou elétron ou partícula subatômica, como as pessoas dizem agora, partícula de Deus, né, na ciência, existissem, fossem chamados à existência física, lá estava o Senhor soberano, triunamente solitário, porque Deus é um ser solitário também, habitando a eternidade, pleno de todas as suas virtudes, sem necessitar de um mundo, ou anjos, ou homens para mostrar sua glória. Ele já está lá em seu trono, antes de haver um céu espiritual com os anjos, repleto de querubins, serafins, como nós já afirmamos, ou seres misteriosos, cheio de olhos e asas, antes de haver quaisquer dessas coisas criadas na natureza espiritual, ou mundo visível aos olhos carnais, aos nossos olhos humanos. Antes que houvesse a terra e o mundo, lá estava Deus em glória infinita e fulgurante, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem nunca ter começado a existir, nem tendo um ponto de partida. Em primeira epístola de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, se diz: assim, ao Rei eterno, imortal, Deus único. Nesta epístola de Paulo, dirigida a Timóteo, nós vemos o apóstolo explanar sobre a grandeza
divina na salvação, e flui naturalmente a atitude de louvor e adoração, né? Ele diz: Todé basilei to aionion, a tradução do grego lá de Paulo é ao Rei Eterno, tá? Aionion, eterno, né? Isto é, Deus é um Rei que reina eternamente. Isto traz segurança para nós. Deus é o Rei por excelência, e ao contrário do que nós costumamos ver entre o reinado dos homens, que é encerrado natural e ordinariamente pela morte, dando lugar a um sucessor, o reinado divino é de natureza eterna, devido à eternidade de sua pessoa e do seu poder. Ele tem seu reino antes de o cosmos existir, e nada nem ninguém pode depô-lo do seu lugar, mas Deus depõe todos os reis. Deus é quem confirma os reis, estabelece os reinos, mas ele não pode ser detronado. A imortalidade segue seus passos, porque ele tem a vida em si mesmo, diz o Senhor Jesus Cristo em João 5:26. A morte é suscetível a qualquer criatura, e tudo que existe está sujeito à destruição. Porém, Deus não pode ser tragado pela morte, nem tampouco que por ela seja desfeito ou aprisionado. No capítulo 6 de Timóteo, o apóstolo Paulo refere-se a ele como o único que possui imortalidade, isto é, ele é a fonte de vida e possui a propriedade de não morrer. Ele é o único que possui a propriedade de nunca morrer. Ressalto o fato interessante sobre a eternidade de Deus neste assunto, que ele não teve começo, tá? Deus não teve começo. A nossa mais comum pergunta é: como pode alguém existir sem ter começado a existir? E a pergunta é justa, e faz todo sentido, porque nós tivemos um começo, mas no âmbito divino ela não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido, porque ele nunca começou, jamais teve um início. Em qualquer hipótese, ele teve um início, não foi gerado nem criado, nem houve um tempo em que ele não era aquilo que ele é. Nunca houve esse tempo. Conclusão sobre a eternidade de Deus: Deus jamais foi criado. Não houve um tempo, se é que podemos dizer assim, em que ele não era Deus, ou que ele não era eterno. Deus é eterno e todos os seus atributos são eternos. A eternidade é a sua habitação, seu modo de existir. Sendo assim, Deus transcende ao tempo que ele criou. E essa transcendência temporal podemos sim chamar de eternidade. O atributo incomunicável da eternidade de Deus tem relação direta com seus demais atributos. Todos os seus atributos são eternos. Sua existência, seu poder, sua glória, seu amor, bondade, misericórdia, sua justiça e a sua ira também é eterna. É por isso que aqueles que vão ser mandados para o inferno jamais sairão de lá. Não vai haver um tempo em que Deus vai falar: vou mudar de ideia e vou esquecer isso. Não vai haver esse tempo. Quem for para o inferno jamais sairá de lá. Pode reunir todos os crentes para interceder por ele, todos os anjos, todos os querubins e serafins, ele não vai sair do inferno. Pode acender todas as velas que você imaginar, pode incendiar o universo, e o universo vai ser incendiado e ficar como brasa, como diz o apóstolo Pedro. Mas aqueles que vão para o inferno jamais sairão de lá, porque a ira de Deus sobre eles permanece. É isso que diz o texto do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permaneceu desde o princípio e vai permanecer para sempre. Para o seu povo ficam suas promessas e sua eterna presença, que estará conosco pelos séculos dos séculos, porque também agora, para aqueles a quem Deus ama, suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O Senhor Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Portanto, meus amados, termino aqui esta aula sobre a eternidade de Deus. Eu espero que você tenha aproveitado e aprendido, se porventura você ainda não sabia, e desfrutado de um pouco. Não esgotei o assunto. Essa apostila ela está sendo ainda trabalhada.
Não esgotei o assunto e não podemos esgotar Deus, mas vale a pena saber quem é o Deus que nós servimos e que seus atributos são eternos, assim como Ele é. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado a vocês que participaram, vocês que assistiram. Alguns pegaram o final, entraram agora. Nós estamos encerrando uma aula a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. Obrigado a vocês que assistiram e que vocês tenham um ano de 2025 repleto das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. E a eternidade da bondade de Deus acompanhe com misericórdia a sua vida e a sua família. Se o ano de 2024 não foi como você queria, ore a Deus e adapte a sua vontade, conforme a sua vontade, a vontade do Senhor Deus. E o seu ano vai ser um ano de descanso na alma, um descanso espiritual e de grandes realizações, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.